filhos de Deus ou filhos do diabo? No fundo, o que nós temos sido, de fato? Porque nós encaramos muitas vezes o Evangelho de uma forma equivocada. E nós precisamos mudar paradigmas, mudar entendimento equivocado que a gente tem, para vivermos e experimentarmos a plenitude de vida que o Pai tem e preparou para nós desde os tempos eternos. Se nós entendermos isso, se nós compreendermos isso, a gente vai viver a plenitude do Evangelho conforme a vontade do Pai e não segundo as nossas expectativas. Nós precisamos quebrar paradigmas religiosos que a gente cresceu junto, que a gente foi instruído e que a gente tem andado. Isso é muito importante entendermos. Paulo, para isso, usa o termo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, ele fala sobre essa questão de forma muito interessante e a gente precisa sempre lembrar disso. Ele fala que as nossas armas não são segundo a carne, segundo o pensamento natural, mas são armas poderosas em Deus, armas capazes de destruir fortalezas e aniquilar sofismas. O que são sofismas? São os paradigmas que a gente cria, os pensamentos que a gente tem, e a gente insiste nessa prática. E muitas vezes é uma prática que não nos conduz à expressão daquilo para a qual nós fomos chamados. E nós precisamos entender isso e compreender essas coisas. Por isso, Jesus, conversando, ensinando e falando sobre isso, lá em João, ele fala assim, em João, no capítulo 6, no verso 51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então aí ele vem discutindo sobre isso, depois de falar isso, ele discute com os religiosos, e ele fala assim: assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas que disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes do Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Jesus, em outra ocasião, conversando com os judeus, com os religiosos judeus, ele fala: vós sois filhos do diabo. O que nós precisamos entender e compreender
quando Jesus usa esse termo. E precisamos refletir isso nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos equivocados no que estamos fazendo e não estamos entendendo, e nós precisamos repensar segundo aquilo que seja a vontade de Deus, para que a gente possa viver segundo o seu querer, na plenitude de vida que Jesus Cristo nos prometeu. Então isso é o que nós precisamos repensar, e sobre isso a gente vai conversar um pouco, focado num aspecto muito importante. O tema desse ano fala de compaixão. Nós precisamos entender a plenitude da compaixão que nós devemos revelar e manifestar no mundo. Nós temos que entender o papel da igreja, o papel de corpo. Nós não somos indivíduos. Nós não vivemos pela nossa individualidade, nem na busca de um nosso Deus, de um Deus para atender às nossas necessidades. Nós podemos estar vivendo de forma equivocada quando nós achamos ou pensamos que Deus existe para suprir as nossas necessidades, resolver os nossos problemas, atender às nossas carências, e não só isso. Se Ele não faz isso, nós ficamos emburrados, ou mesmo frustrados. Por que nós somos conduzidos a isso? É porque nós não entendemos. Nós não entendemos o que Jesus disse, nós não compreendemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus, em João 17, fala que a vida eterna está em conhecer a Deus. Conhecer no sentido só de conhecimento teórico, não. Precisamos conhecer o que a palavra fala, precisamos ter o discernimento do que ela fala, das promessas que estão registradas. Mas nós precisamos experimentar e nos relacionar com esse Deus. Por quê? Há mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, uma pessoa falou uma coisa muito importante que eu não tinha pensado nisso. Você tem problema com as pessoas? Ou seja, nós temos problemas com as pessoas? E quando fala de problemas, eu fico magoado, fico frustrado, fico decepcionado, fico irritado, desejo vingar, eu odeio as pessoas. Eu tenho esse tipo de problema com as pessoas, dizendo que conheço a Deus, que conheço do seu amor e que conheço da salvação. Se eu tenho esse tipo de problema, é porque eu tenho problema com Deus. Isso quer dizer o quê? Eu não conheço Deus. Porque quando eu conhecer Deus, compreender quem Ele é e o que Ele fez por nós, eu não posso viver de forma diferente que Ele. Não é uma questão de opção, é uma questão de entendimento de quem somos. E precisamos compreender quem somos. Para compreendendo quem somos, aí assim a gente viva segundo essa vontade. Se eu entendo, porque normalmente nós vivemos com base, e muitas vezes vivemos na base de expectativas. E, além disso, nós vivemos na convicção de que nós precisamos fazer para ser. Nossas orações muitas vezes estão carregadas e nossas palavras estão carregadas que eu preciso ser semelhante a Cristo. E isto é um sofisma. E isso não é verdade. E isso não está na palavra. É isso que nós precisamos compreender. Eu não vou ser semelhante a Cristo. Eu sou semelhante a Cristo se eu o reconheço como meu Senhor e meu Salvador e a Ele me submeti. Se eu fiz um compromisso pessoal de ser seu discípulo. Jesus disse: quer ser meu discípulo? Faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. O que isso quer dizer? Negar a si mesmo é morrer. Morrer para nós mesmos. Morrer para o quê? Para o pensamento natural, para o modo e um padrão de vida que nós vivemos no meio. O que nós precisamos entender são essas coisas. E quando nós nos submetemos a Cristo, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Somos feitos uma nova criatura. Recebemos do quê?
Recebemos do Espírito. Recebemos da vida, da natureza de Deus, do caráter de Deus. Isso está onde? 2 Pedro fala sobre isso. E ele não só fala isso em sua carta, mas ele diz que nós recebemos isso e nós fomos habilitados para quê? Para rejeitar todas as paixões humanas. Quando a gente fala de paixões humanas, nós estamos falando de quê? Do pensamento natural. O que isso quer dizer de fato? É a maneira como nós dirigimos as nossas vidas e na razão que nós fazemos as coisas. Se eu faço na expectativa de receber, na expectativa de alcançar, se eu quero que as pessoas me satisfaçam, se eu quero que as pessoas me atendam, e se não me atender, eu vou ficar frustrado com elas, ou vou ficar irritado com elas, decepcionado com elas, magoado com elas, ou eu vou ficar irado com elas. E como até o Ari falou aqui semana passada, se não me engano, ele disse que muitas vezes nós terceirizamos a igreja no sentido de criar uma instituição, pensamos nela como instituição, numa terceira pessoa, achando que ela tem a obrigação de atender às nossas necessidades e resolver as nossas carências. Isso é viver segundo o pensamento natural. É eu viver na perspectiva de que sou carente e que preciso de algo para satisfazer e atender os meus desejos. Isso é pensamento natural. Agora, quando eu entendo a obra de Deus na minha vida, que Ele me fez nova criatura, fez de mim um ser espiritual, me transformou, no sentido de me fazer despenseiro da sua multiforme graça, da sua multiforme sabedoria. Como fala em Efésios, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Ou seja, do que eu preciso para viver? Eu vou viver na perspectiva de carente, de que preciso de algo para suprir, para que assim eu possa ser feliz e buscar e atender os meus desejos? Esse é um pensamento natural. E é sobre isso que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele dirige aos irmãos, depois de falar que ele reconhecia os dons, que sabiam que eram pessoas espirituais, que eles mesmos não enxergavam, e ele fala, olha, só que eu não pude falar a vocês como a espirituais, eu tive que falar com vocês como a crianças, como a pessoas deste mundo, como a pessoas carnais. Por quê? Porque vocês não estão entendendo. E muitas vezes nós não estamos entendendo o que Deus fez na nossa vida. Ele nos abençoou, Ele nos fez seus filhos. Ele nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Essa é a perspectiva que a gente tem que viver. Não sou carente, não preciso de nada. Posso passar necessidade? Pode. Posso passar necessidade material? Posso. Isso é problema? Não é. Porque se eu conheço Deus, sei do seu poder, sei do que Ele fez, sei que Ele está no controle de todas as coisas, o que eu vou olhar essas coisas que eu estou passando, as minhas dificuldades, é na perspectiva de saber que Ele tem algo para que eu faça neste mundo. E ao olhar isso, então a gente tem que aprender a olhar com os olhos de Cristo, de compaixão. Porque quando nós começamos esses estudos, nós falamos justamente nessa perspectiva. Jesus olhou a multidão, se compadeceu dela. Ele não simplesmente sentiu dó e pena dessa multidão, mas ele sabia do que elas precisavam e ele agiu em favor delas. O que nós precisamos entender é, nós precisamos praticar uma compaixão, não para alcançar alguma coisa, mas por ser quem somos em Deus, nós temos que revelar este Deus ao mundo. E essa é a perspectiva que nós temos que olhar. Por isso, quando a gente fala de sentimento, nós falamos da perspectiva daquilo que Deus não se agrada, que está lá em Provérbios 6, que fala das 6 coisas que o Senhor detesta e da 7ª que Ele abomina. Ele fala justamente do quê? Quando Salomão escreveu, ele estava falando de sentimentos humanos, de coisas naturais, que nós não podemos viver nessa perspectiva. Na realidade, eles refletem o quê? Coisas da carne. Por exemplo, lá em Provérbios 6,16, que é justamente o assunto, que foi a primeira palavra ministrada pelo Guilherme, se não me engano, ele diz assim:
6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projeto iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Que são essas coisas? Já pensamos? Associamos isso com Gálatas 5, que também foi tratado numa palavra, não sei se foi no culto da manhã ou no culto da noite. Quando fala em Gálatas 5, ele diz assim: (5:19) Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glotonarias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E todos nós praticamos essas coisas, ou praticávamos essas coisas, ou estamos sujeitos a essas. Por quê? Porque são coisas do pensamento natural, de um modo de viver segundo o pensamento natural. E isso implica em quê? Ira, ciúme, ódio. O que é isso? São coisas que medem os nossos relacionamentos, a maneira como eu enxergo. Eu consigo enxergar cada um de nós aqui presente como meu irmão? Mais do que isso, eu consigo olhar lá fora e ver aquelas pessoas e dizer que são meus irmãos, mesmo que não conhecem. Se o meu patrão me trata mal, eu consigo ver ele como meu irmão, mesmo porque ele está cego. Cego para a realidade que ele está vivendo. Quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos no intuito de falar para as pessoas que elas têm que aceitar Jesus, porque senão elas vão para o inferno. É assim que nós anunciamos o Evangelho? Se é assim que nós estamos anunciando, nós estamos equivocados. Na realidade, a igreja existe, nós existimos, para tirar as pessoas do inferno. Nós estávamos no inferno. Alguém anunciou, nós nos submetemos e fomos tirados do inferno. Onde está isso? Romanos. Paulo fala sobre isso, que todo mundo jaz no maligno. Nós precisamos olhar nas perspectivas. Quando Jesus disse que as portas do inferno não resistirão à igreja, do que ele estava falando? Que a igreja entra e é para tirar as pessoas do inferno. E nós precisamos olhar nessa perspectiva. Por isso eu não posso conduzir a minha vida com base nos sentimentos, na perspectiva que eu tenho daquilo que as pessoas podem ou não podem fazer para mim. Mas eu faço no entendimento de quem eu sou em Deus e no papel que Deus nos deu. Por isso o compromisso com Deus é pessoal. É cada um de nós temos que fazer. E nesse compromisso pessoal é que nós devemos entender que está a nossa jornada para revelarmos o Deus que nós conhecemos. Nós temos problema para entrar na presença de Deus? Não, nós já estamos. Por quê? Quem nos coloca lá dentro? Quem nos coloca na presença de Deus? É o sangue de Cristo. Eu tenho que me esforçar para entrar na presença de Deus? Não. Eu santifico para ver Deus? Não. A razão da minha santificação é para que as pessoas possam ver o Deus que eu conheço. Isso são aspectos que a gente precisa lembrar em todo o tempo. Por quê? Porque nós somos sempre guiados para o esforço no sentido de alcançar. Por isso eu não serei como Cristo eu sou. Agora o que eu preciso fazer, sendo quem eu sou em Cristo, e não depende de mim, depende do que Ele fez na minha vida, o que eu tenho que fazer? Santificar o meu procedimento. Por quê? Para revelá-lo ao mundo. Por quê? Porque nós somos cartas vivas. Nós somos o bom perfume de Cristo. Somos a fragrância que espalha o conhecimento de Cristo. Qual é o papel da igreja? Revelar Deus ao mundo.
Qual foi a oração de Jesus? Que a gente fosse um. Para quê? Para revelá-lo ao mundo. Agora, se eu deixo a minha vida ser guiada pelos sentimentos naturais, vou conseguir, vou me empenhar, vou me esforçar no papel que eu tenho dentro do corpo para edificar uns aos outros, para que ele também seja instrumento de maturidade e expressão de Deus no mundo? Não. Quando a gente lê que fala, o autor escrevendo que fala, salvai-vos dessa geração perversa, iníqua, do que a gente pensa? A gente pensa na perspectiva de nos salvar. E é para nos salvar? Não, é para salvarmos uns aos outros. E como é que a gente salva uns aos outros? Ensinando, ajudando, conduzindo, sendo irmão, agindo com compaixão diante das situações, mesmo que ele haja com ignorância com relação a mim. Está entendendo? Não é porque ele me ofendeu que eu não vou deixar de ajudá-lo nessa jornada, porque é meu papel ajudá-lo a se salvar. Ele não vai se salvar. Quem vai ajudar sou eu. E se eu não entender isso, eu não vou cumprir o meu papel. E aqueles que estão lá sem conhecimento de Deus? Ele só vai conhecer Deus se eu revelar Deus. Não é do que eu falo. O que eu falo traz conhecimento. O que eu proclamo em atos, em ações, expressam o verdadeiro Deus. E isso nós precisamos entender. Por isso eu sou movido para revelar compaixão quando eu entendo essa obra de Deus na minha vida. E aí sim eu posso abandonar os pensamentos naturais, posso abandonar esses paradigmas religiosos que a gente tem, abandonar toda essa conceituação equivocada do reino de Deus e entender quem somos em Deus, buscar esse conhecimento, esse entendimento, santificar, não para alcançar Deus, mas santificar para revelar Deus ao mundo, para agir segundo o amor de Deus. Porque quem age, Paulo escreveu aos Romanos, fala que, olha, você cumpre toda a lei quando você ama o próximo, como Deus determinou. Que se nós amamos o próximo, nós cumprimos toda a lei. E se cumprimos toda a lei nisto, isto tudo resume a lei, por quê? Porque a gente não vai fazer mal para o próximo. E quando é que eu faço mal para o próximo? Quando eu ajo segundo o pensamento natural. Quando eu ajo com base no ciúme, no egoísmo, quando eu ajo com base no meu desejo de vingança e eu não entendi quem eu sou em Deus. Porque se eu entendi quem eu sou em Deus, eu não tenho opção. Se eu entendi o que Deus fez na minha vida, eu não tenho opção. Eu tenho que santificar o procedimento, não por minha causa, por causa de Deus. Porque eu quero revelá-lo ao mundo. Porque eu entendo que eu preciso fazer isso. Preciso fazer isso não por minha causa, mas por causa daqueles que ainda não entenderam. E precisamos abandonar nossa religiosidade, os conceitos que a gente tem, que nos conduz a viver uma vida religiosa segundo o pensamento natural, e isso não é vontade de Deus. Gostaria de encerrar com um versículo que a gente conhece muito lá de 1 Coríntios, que fala assim, 1 Coríntios 13, a partir do verso 4, diz assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se enfana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor que Deus quer que a gente revele. E esse amor, segundo as promessas da palavra, foi derramado em nossas vidas de forma abundante pelo Espírito Santo. Assim como a graça de Deus. Essa graça que nos educa e nos conduz. Mas o que me impede de viver isso? A minha falta de entendimento, a minha falta de fé. Por quê? Porque nós pensamos fé
na perspectiva de quê? De algo místico que vai acontecer na minha vida. Quando eu não penso assim, eu penso que é confiança. Mas fé é simplesmente conhecimento de Deus. Um conhecimento teórico e um conhecimento que se desenvolve com base no relacionamento. Para que eu me relacionando bem com Deus, entendendo quem Ele é e compreendendo quem Ele é, eu possa me relacionar com os meus irmãos na mesma base e na mesma perspectiva, porque caso contrário eu vou me relacionar segundo o pensamento natural, segundo o pensamento do homem, que não traduz em nada o amor que Paulo quer que a gente entenda. Porque quando ele fala isso, que não arde em ciúme, que não se exaspera, que é paciente, que é longânimo, ele está falando do que nós temos que revelar em cada um dos nossos relacionamentos. Amém? Então pense sobre isso, compreenda. Ninguém pode te levar a conhecer o Pai, a não ser Ele mesmo e o seu compromisso com Ele. Então ore. Ore ao Pai pedindo para conhecê-lo, para compreender a sua vontade. Vou te dizer com 100% de certeza, ela não vai traduzir nada do que você espera de Deus. Mas você vai entender o sacrifício de Cristo, a oferta que Ele fez, mesmo sabendo que o que Ele ia passar era duro e pesado. Ele fez a oferta. Porque Ele pediu para o Pai livrá-lo daquela hora. Mas o que Ele disse? Seja feita a sua vontade. E nós temos que fazer a vontade do Pai, porque ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. E quando nós fazemos, nós experimentamos a plenitude de vida, daquilo que Ele prometeu, e seremos fonte, revelaremos essa fonte ao mundo, seremos uma fonte de água viva para as pessoas no mundo. E para os nossos irmãos que ainda não entenderam, que ainda são crianças e que precisam amadurecer. Amém? Baixem a sua cabeça, vamos ter um tempo de oração. Vamos agradecer ao Pai por tudo que Ele tem feito e que a gente possa compreender essa vontade, nos submeter a essa vontade. E honrarmos uns aos outros e entendermos que Deus não está buscando de nós um culto para Ele. Mas o que nós precisamos entender é que nós o cultuamos, nós o louvamos, nós o glorificamos quando nós fazemos a sua vontade. E a gente precisa entender isso nessa perspectiva, nesse seu desejo e naquilo que Ele fala nas Escrituras e na Palavra. Ele quer ser conhecido por nós. Ele não quer ser reconhecido pelo seu poder, nem por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele já fez e pela maneira como cada um de nós, dentro do corpo, podemos expressá-lo uns aos outros, para que a gente possa se salvar e salvar o mundo. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade. Agradecemos por teu amor e teu cuidado por nós. Conduza-nos, Senhor, em graça, conduza-nos no entendimento da tua vontade, conduza-nos no conhecimento da tua vontade, no conhecimento do Senhor. Queremos te servir, honrar e glorificar o teu nome. Por isso, Senhor, nos dê o discernimento, o entendimento, para que a gente possa, compreendendo a obra que o Senhor realizou, compreender que nós não podemos nos guiar e nem nos pautar pelos nossos sentimentos e nossos desejos, mas termos uma atitude de compaixão com relação ao mundo. Agir em favor das pessoas para que eles possam conhecer a Ti, conhecer da Tua graça e do Teu amor. Conduza-nos nessa semana em sabedoria, neste processo de aprendizagem, de comunhão uns com os outros, para que a gente possa glorificar o Teu nome. Conduza-nos, Senhor, para louvor do Teu nome, para que a Tua glória seja conhecida neste mundo. Nós oramos a Ti, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.